Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém? É uma alegria estar aqui com você, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Espero que você, como eu, esteja sentindo, talvez cansado, mas com aquele sentimento de dever cumprido nesse dia. Amém? Glória a Deus por isso. Nesta quarta-feira, eu e você, acredito, cumprimos o nosso dever, aquilo que nós devíamos fazer. Amém? Porque a fé sem obras, sem ação, sem atitude, ela é morta. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Talvez você esteja com teus pés cansados, pernas, costas doídas, mas com o sentimento de dever cumprido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir 1 Pedro capítulo 3. Amém? A partir do verso 1. É um texto muito... são só 7 versículos, mas é um assunto muito complexo, muito demorado para conversar, para falar. E eu preciso apressar aqui, eu vou ter que passar de uma maneira bem simples e rápida por cima, porque senão nós vamos demorar muito, tá bom? Então, primeiro nós precisamos entender que o capítulo 3 é uma continuação do assunto que ele vinha tratando lá anteriormente, no final do capítulo 2. Onde ele diz que nós também, que Cristo nos deixou o exemplo para seguir os seus passos, para que nós seguíssemos os seus passos. Qual foi o exemplo que Jesus nos deu, que ele se entregou por amor? Amém? Então no capítulo 3 ele começa a falar sobre os deveres dos casados. Porque nem sempre é fácil, amém? O casamento nem sempre é fácil. Há momentos difíceis num casamento, há momentos difíceis, neste relacionamento de homem e mulher. Então no capítulo 3 ele vai abordar entre o versículo 1 e 7 o homem, a esposa e o marido. Então ele começa falando sobre a esposa. E ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Então ele nem discute o assunto, ele só diz, olha, a mulher deve ser submissa ao seu marido, porque isso é um padrão bíblico. Ok? Até aqui? Agora entenda uma coisa, eu abro um parênteses aqui para que você entenda que essa submissão bíblica é estar debaixo da mesma missão. Ele não está falando de comparações de inferior, superior, de maior, de menor, mas ele está falando de um padrão bíblico, onde a mulher deve se submeter ao marido. Porém, entenda uma coisa quando nós falamos de submissão da mulher ao seu marido. Eu quero que você entenda o padrão bíblico. O padrão bíblico é de um homem que ama sua mulher, que honra sua mulher, que a trata como vaso mais frágil, que a trata de forma digna. Seria fácil você se submeter. O que é se submeter? É agradar. Não é isso? Submeter é o contrário de ser rebelde. Se submissão é o contrário de rebeldia, então, quando nós estamos debaixo da mesma missão, significa que a mulher ela anda junto com o homem e não numa direção contrária ao homem. Então, quando o homem a trata dessa forma que eu falei, que é o padrão bíblico, não seria fácil andar nessa mesma direção? É disso que a Bíblia está falando. É disso que a Bíblia está falando. Ok? Então, é bem diferente desse padrão que colocam aí fora, como se ser submissa fosse ser uma escrava, fosse ser uma pessoa inferior, menor. Não tem nada a ver com isso. Ok? Até aqui tudo bem? Então vamos continuar. Porém aqui, como ele não discute assunto da submissão, porque ela é um padrão bíblico, então não tem por que discutir, ele fala assim, e ele faz uma comparação da mulher se submetendo, assim como Cristo se submeteu. Preste atenção. Você acha que a comparação é uma comparação com qualquer coisa? Não. É uma comparação com Cristo. Porque ele se submeteu, ele nos deu o exemplo para seguir os seus passos. E é isso que ele está falando para a mulher. E depois ele vai falar para o homem, claro. E ele diz assim, para que igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, daí ele põe um porém aqui, para aquela mulher que tem uma situação na sua casa, ela obedece a palavra e o marido não. Então isso, claro, isso é mais difícil. Mas ele está dizendo e orientando e ensinando essa mulher que ela deve ser submissa ao seu marido, mesmo que ele não obedeça a palavra. Claro, desde que isso não venha ofender, ferir a sua dignidade, que este marido não faça isso com a esposa. Óbvio, em tudo há exceções, ok? Sempre há alguma exceção, tá bom?
E ele diz assim, para que ele seja ganho sem palavras alguma. Então a mulher se submetendo para que ele seja ganho sem palavra alguma, porque ele não obedece a palavra, mas seja ganho por meio do procedimento da sua esposa, da atitude, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então esta mulher, ela vai ganhar o seu marido e ela está orientando esses casamentos que há esse julgo desigual. Amém? Onde o marido não obedece a palavra, como a mulher deve agir desta maneira. Já expliquei, desde que esse marido, óbvio, né, não esteja ali ferindo, ofendendo a dignidade da mulher de alguma forma, né? Para tudo tem exceções, tá? Aí ele continua, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Veja, leia esse texto de novo. Leia e reflita. Ele está dizendo que a mulher não pode usar, está dizendo que ela não pode usar adorno frisado no cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não está dizendo isso. Ele não está dizendo não use. Ele está dizendo não seja o adorno esse. Então ele está fazendo uma comparação assim, olha, o teu adorno deve ser o teu interior, não exterior. É simples, para a gente resumir de uma maneira bem fácil e simples. É aquela mulher, ela não ser só uma casca, só algo exterior. Mas quando você para conversar, por exemplo, para ela não tem conteúdo, ela, né, é vazia, é oca. Então não adianta ter só uma beleza exterior, tem que ter a beleza interior. É como quando você está com uma pessoa e diz, puxa, como é bom estar com essa pessoa. Essa pessoa ela é tão agradável. E às vezes você está com uma pessoa que ela tem todo um adorno exterior, e ela pode ter, óbvio, pode estar ali, né, adornada. Mas existem aquelas que estão adornadas, mas são fúteis, né? São materialistas, são vazias, né? Não tem conteúdo. É disso que ele está falando. Ele não está dizendo que você não pode usar como algumas igrejas pregam e dizem, olha, você que usa isso, você é uma Jezabel. Não tem nada a ver, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia e ver que o adorno não pode ser esse, mas não quer dizer que você não possa ter esse. Amém? Não quer dizer que não possa ter. E aí ele continua, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Está falando isso, ó. Então, qual que deve ser o adorno da mulher? Um espírito manso e tranquilo. Amém? Que é de grande valor diante de Deus. E aí ele continua aqui, para a gente não demorar muito, porque eu quero falar um pouco sobre o homem, né? Ele vai continuar falando, mas é dentro deste mesmo contexto. Ele dá um exemplo, né? Das mulheres do passado, de Sara, né? E aí no versículo 7, ele fala assim, ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então ele está dizendo que o marido, veja bem, agora é com você. Você deve viver a tua vida comum do lar com discernimento. O que é discernimento? Entendimento. Com sabedoria. Você deve ter consideração para com a tua mulher. Veja que é aquilo que eu estou falando, né? Que eu estava explicando antes. Consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Algumas versões falam como vaso mais frágil. Você deve tratá-la com mais cuidado, com amor, honrá-la, né? Protegê-la, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Então, este homem e esta mulher, que agora são uma só carne, eles são juntamente herdeiros da graça, da graça de vida. Então, o homem também tem o seu papel, amém? Tem a sua responsabilidade, não é só a mulher. Quando se fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, eu falei como é fácil ser submissa ao seu marido quando o seu marido está dentro do padrão bíblico. Né? Está dentro de um padrão de homem. Não vou nem usar bíblico, vou usar de homem. Que ama, que honra, que respeita, que protege. Como é fácil agradar, assim como o homem. Né? De repente a mulher não precisa nem pedir, ele tem prazer em agradar a mulher, em fazer aquilo que está ao seu alcance, assim como a mulher. E nós estamos falando de submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão, andando na mesma direção. Insubmissão é rebeldia. Então, seja, se ela não é submissa, o homem está indo numa direção e a mulher está indo em outra. Tá? E aí ele termina este versículo 7, que eu
entendo que nós precisamos ter atenção para isso aqui, principalmente os homens, ainda que eu entenda que isso seja para a mulher também. Mas ele está diretamente ligado ao marido. Mas eu entendo que isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Amém? Diz assim, ó, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só o que ele está dizendo, que se o marido não agir dessa forma, como? Com discernimento, com consideração, tratando a mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade. Olha o que está dizendo aqui, ó, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, interromper as orações é a oração não alcançar o seu objetivo. Se nós trouxermos para um evangeliquez, um termo que os evangélicos usam, é quando você ora e a oração bate no teto e volta, ela não passa do teto, porque você não tem moral para orar e para pedir aquilo que está pedindo. E é isso que ele está falando aqui. Quando você não faz isso com a tua mulher, as tuas orações são interrompidas. Agora lembre-se, você e a tua mulher são uma só carne, quer dizer que nem você e tua mulher, né? A oração está interrompida para você e para tua mulher, né? Porque vocês são um só. Amém? Até aqui? Eu espero que você tenha entendido. Já está dando 11 minutos. Deus te abençoe. Vamos orar. Eu quero orar pelo teu casamento. Meu Deus, abençoa cada casal, cada família aqui, Pai. Cada casal, os casamentos, o marido, a esposa. Vai derramando da tua bênção, vai restaurando relacionamentos, vai dando a este marido sabedoria, discernimento. Aqui, como diz a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em tudo aquilo que nós somos limitados, Pai, em tudo aquilo que o tempo também não nos permite, Senhor, ministra no coração deste marido, ministra no coração desta esposa, em nome de Jesus, para que cada um possa se doar, porque o casamento é cada um entrando com 100%. Em nome de Jesus. Se doando completamente em nome de Jesus. Porque ninguém odeia a sua própria carne, diz a tua palavra, Senhor. E o homem e a mulher são uma só carne. Meu Deus, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os casamentos, restaura em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, de alegria, de descanso, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de colocar nos comentários aqui o teu pedido de oração. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.